Boa noite, gente. Então, começando oficialmente nossa aula pós-carnaval. Hoje eu vou dar aula de reprodução que seria na semana do carnaval, e na aula que vem eu vou dar 2 aulas de população compactas, 2 em uma, que essa aula de reprodução vale a pena. Boa noite, Kaique. Para quem não conhece bem essa plataforma, tem um bate-papo público, que é o segundo botão à esquerda, que é para vocês verem o bate-papo. Se sumir, é só clicar dentro desse botão de novo. E quando for fazer o compartilhamento, que eu vou fazer daqui a pouquinho, aí tenta abrir a tela inteira para ver melhor. Tá? E outra coisa, se alguém quiser participar aqui do vídeo, só abre o vídeo que aparece aqui comigo, não fica aqui sozinha. Mas tudo bem, sem problema, se não puder, ou não quiser. Então vai lá, Loriana. Bora lá, vamos aparecer aqui junto. Outra coisa importante, que essa semana a gente encerra a formação dos grupos, tá? Então, aquela versão... Então, é que a formação dos grupos que está lá no Moodle é a mais recente, já fiz algumas atualizações. Então, se por acaso algum grupo ficar com, 4 pessoas, gritem, me avisem, que aí a gente junta grupo, tá? O ideal é que os grupos tenham pelo menos 5 alunos funcionais. Tudo bem? Então, se tiver tudo certinho, a gente vai seguindo, e qualquer probleminha nos trabalhos, a gente vai se falando também por e-mail, por WhatsApp, tá? Alguém já está com dificuldades com os grupos ou está tudo certo? Tá tudo certo. Qual grupo seu, Lorena? De tratamento de esgoto e resíduo orgânico. Beleza. O pessoal pode responder no chat também. Tá tudo certo nos grupos por enquanto, minha gente? Alguém está perdido ainda? Você acha que só de ler aquele texto que você colocou do nosso grupo já dá para sintetizar bastante informação, ou você acha que tem que procurar mais? Dá sim. Aquele material que está no livro, né, do Moodle, Isso. No capítulo já é o suficiente. Aí, se tem vários vídeos. Então, se sentirem necessidade de mais alguma coisa, procura. Pode ter alguma coisa mais recente, algum texto também. Mas aquilo já é o suficiente, sim. Pelo menos para a versão parcial, sim, né? Para ter um conjunto assim já pronto. Beleza, Gustavo, tudo bem? Bianca, tudo bem? Então, qualquer coisa, gritem, tá? Então, como eu falei, hoje vou compartilhar a tela aqui para vocês acompanharem comigo. Aí, coloquei na tela inteira para vocês, tá? Então, a gente está na semana População e Estrutura, que as atividades tem aí mais 2 semanas para fazer, a gente está no dia 9. As atividades da semana Organismo e Reprodução terminam no domingo, dia 13, né? Então, eu vou dar aula de reprodução, e na aula que vem, como eu falei no início, eu dou 2 aulas de população e a gente fica depois certinho no cronograma. E para quem está perdido, na seção trabalho sobre permacultura, tem o livro, né, o Projeto Ecovila, que lá tem os capítulos com os temas e o material respectivo. E aqui embaixo, o PDF tem o nome dos
cada um dos grupos, com os membros, com os alunos e com os e-mails respectivos também, tá? Então, teoricamente já está tudo certinho. Se os grupos ficarem pequenos, até 4, por aí me avisem para a gente juntar grupos. Se ficarem com 5, bem, então dá para levar o trabalho. Muito bem, então eu vou começar a compartilhar a aula aqui, com a tela inteira. Vocês estão vendo bem? Sim, tá certinho. Excelente. Então, essa aula sobre reprodução é bem divertida. A primeira pergunta que eu tenho para vocês. Vocês conhecem o pavão, né? Essa ave é bem conhecida. Minha pergunta é, essa cauda do macho do pavão, ela tem uma função na reprodução, mas também ela pode atrair predadores, né, por exemplo. Então, o que compensa, né, ter uma cauda dessa carnavalesca para o pavão? Como ele consegue não ser tão predado a ponto de ser extinto? Essa que é a pergunta. Alguém tem algum palpite? Algumas pessoas estão falando no chat. Ah, é? Você pode ler, Lorena. O Felipe falou se as penas simulam olhos. Olhos, né? Sim, uma das coisas é isso. Ainda tem gente digitando. É que acho que compensa mais ele pensar na reprodução do que na predação, porque vai deixar mais indivíduos e aí acho que vai dificultar na extinção. O Gustavo falou que ele já viu uma vez que alguns animais usam uma estratégia para parecerem maiores. Boa. Tem a ver também? Tem a ver também. Muito bom, já está para começar. Então, para esse nível de organização de organismo, né, que a gente está vendo como é que aquela espécie se adapta ao ambiente, tem sempre um balanço entre a sobrevivência do indivíduo, né, a chance de sobrevivência, como é que ele consegue se adaptar para reduzir as mortes, né? No caso do indivíduo é uma só, que ele tem uma vida só, né? Mas quando a gente for ver populações, dependendo da quantidade de indivíduos mortos, isso vai ser um impacto grande também negativo na população. E o outro balanço é a reprodução. Então, primeiro o indivíduo adulto tem que sobreviver, pelo menos reproduzir bastante antes de morrer, né? Para que aqueles filhotinhos cresçam, sobrevivam até a fase adulta, que é uma missão também difícil, e ele consiga passar o gene adiante daquela espécie. Então, no caso do pavão, essa cauda é usada para atrair a fêmea. Então, essa cauda carnavalesca faz muito sucesso com as fêmeas. Então, ele consegue reproduzir bastante com essa cauda. Só que ela meio que atrapalha, né, a movimentação dele, né? Apesar de não dar assim com a cauda aberta, ele geralmente fecha a cauda e anda com aquele rabão atrás, né? Então, atrapalha um pouco, mas não chega a prejudicar, né? Mas tem sempre a chance do predador ver isso aberto, né? A cauda aberta e achar interessante, né? Ele pode ver o corpo do pavão até gordinho e pode se interessar. Aí, a cauda grande tem isso do tamanho, que parece que é um animal maior do que ele é realmente. Então, isso já deixa o predador um pouco desconfiado, ele fica na dúvida se vai ou não vai, se vai encarar ou não. E os olhos. Os olhos tem vários animais que replicam esse padrão
de botar o olho em outro lugar fora do corpo ou da cabeça, que é o ponto mais vital, né, do animal. Então, distrair o predador para um outro lugar do corpo que não seja tão mortal, né, se tiver um ataque. Então, esses olhos, o predador ele acha que tem um animal cheio de olhos, e ele vai atacar as penas primeiro, depois que ele vai ver o corpo do animal quando ele começar a correr que nem desesperado, né? Então, aberto. Então, o predador vai tentar pegar a cauda, né, aberta, e o pavão, na reação, ele vai fechar a cauda e sair correndo. Então, mesmo que o predador continue correndo atrás do pavão, ele vai pegar primeiro a cauda que está lá no fim dele, né, do corpo, e a cabeça vai estar bem distante, né, para frente. Então, a chance dele ser pego numa parte mais vital, né, do corpo é bem menor. Só que, mesmo assim, é uma cauda pesada, né? Então, tem um balanço aí da chance de sobrevivência com a eficiência na reprodução, né? Para ter bastante filhotinhos. E isso vai acontecer, esse balanço vai ser gerenciado aí pela seleção natural, né? Então, se tem uma espécie que tem mais características que prejudicam a sobrevivência, então essa reprodução tem que compensar bastante essa potencial morte, né? Para que aquela espécie se mantenha existindo, né? Se o balanço quebrar aí, né? Tipo, a morte ficar muito maior do que os filhotes nascendo, aí essa espécie tende à extinção. Então, esse jogo aí é difícil de regular, né? Então, a gente está no nível de organização de organismo, reprodução. Então, vamos lá. Então, a gente tem a história de vida das espécies. Cada espécie tem uma história de vida para contar, né? Como é que ela nasce, como é que ela se desenvolve, como é que ela morre, quando é que acontece a estação reprodutiva. Tudo isso é a história de vida da espécie. Então, tem algumas espécies que têm uma história de vida mais dramática, como o salmão, por exemplo, que tem vários documentários sobre salmão, que é um bicho lá nos temperados. Ele nasce nos rios, na parte mais alta do rio, e ele já sabe que tem que descer o rio, nasce sabendo. Isso é marcado evolutivamente. Ele desce o rio, e aí, quando ele está jovem, ele vai passar a vida jovem dele toda no mar. Quando ele estiver pronto para a reprodução, aí ele sobe o rio, aí a lenda é que ele volta para o mesmo rio que ele nasceu, sobe o rio, aí tem os vídeos dos salmões subindo o rio, pulando, né? E os ursos pegando no caminho, pescando. E aí eles sobem lá para a parte alta do rio, a montante, e coloca os ovos, né? Então o macho joga os espermatozoides e as fêmeas colocam os ovos e a reprodução é externa. E aí nasce trocentos ovinhos, né? São lançados, esses ovinhos são germinados ali, fecundados externamente, e depois de um tempo nasce um monte de salmãozinho. Só que a parte dramática é que os adultos morrem logo depois da reprodução. Então tem um carnaval lá dos salmões, ninguém de ninguém, nasce eles colocam os ovinhos, são germinados, são fecundados, e depois nascem um monte de filhotinhos de salmão órfãos, né? Porque os adultos morreram já. E aí eles se viram sozinhos. Desce o rio, passa a parte da vida jovem no mar, depois volta para reproduzir. Então, essa é a história de vida dos salmões. Então, muitos filhotes, sem cuidado parental, sem os pais protegendo os filhotes, tá?
E o outro extremo é o elefante, por exemplo, que aí tem pouquíssimos filhotes por vez, né, por período reprodutivo, 1, 2, né, no máximo gêmeos, e tem cuidado parental, né, demora para o elefantinho ficar independente, ele é uma presa fácil na savana, aí tem não só a mãe, mas uma sociedade ali de elefantes que toma conta dos filhotes. Então tem a tia, tem o avô, né, tem o primo mais velho, tem a família grande aí que vai ajudar esse filhotinho a se manter protegido, se alimentando direitinho, saudável, para chegar à fase adulta. Aí o tempo de desenvolvimento, né, o tempo que demora para ele chegar à fase adulta, madura para a reprodução, demora bem mais do que o salmão, por exemplo. E nós, Homo sapiens, somos mais parecidos com os elefantes, né? Então a gente tem, como mamíferos também, os filhotes dependem da mãe, principalmente, para amamentar, né? Pode ter uma outra fêmea que pode adotar o filhote, mas no geral é a mãe. E tem uma sociedade ali, um suporte comunitário de pessoas, no caso do Homo sapiens, que vão cuidar daquele filhotinho. Então, tem uns parâmetros que a gente vai usar para descrever essa história de vida da espécie, que é a maturidade, que é a idade da primeira reprodução, que é quando aquela espécie é considerada adulta, está pronta para a reprodução. Aparição, que é o número de episódios reprodutivos, pode ser vários durante a vida, pode ser um durante a vida, pode ser vários distribuídos continuamente, ou só nas estações do ano, específicas para a reprodução. Então, tem vários padrões assim, de aparição diferentes. Fecundidade, que é o número de filhotes por episódio reprodutivo, então tem o período reprodutivo X, por exemplo, primavera, nos temperados é mais comum. Aí tem X filhotes naquele período reprodutivo. E o envelhecimento é quando acaba a fase reprodutiva, né? Que aí o indivíduo está idoso, mas ainda, né, tem outras funções aí na sociedade. Só não reproduz mais. Então, essa tendência de ter muitos filhotes ou poucos filhotes geralmente está relacionada ao tamanho e o tempo de desenvolvimento daquela espécie. Então, muitos filhotes, geralmente, o tamanho do corpo é pequeno, chega à fase madura rapidamente, mas tem várias exceções na natureza disso. E quando é poucos filhotes, geralmente o tamanho do corpo é maior, que nem elefante, que nem nós humanos, e demora mais para chegar à fase madura, né? O tempo de desenvolvimento é maior. Então, algumas exceções. Tartarugas marinhas, por exemplo, as tartarugas marinhas fofíssimas, elas têm muitos filhotes e, apesar de não ter os pais presentes, a fêmea continua viva, não tem a história dramática dos salmões, dos adultos morrerem logo depois da reprodução. Então, aí na história de vida das tartarugas marinhas, a fêmea grávida chega na praia, né? Procura um lugar bem sequinho, longe da maré mais alta, para cavar um buraco e colocar os ovos. Aí ela põe vários ovos, quase centenas de ovos. Depois ela fecha o buraquinho lá, né, tapa, e vai embora. E aí não volta mais. Então, os filhotinhos eclodem do ovo, né? Então, a primeira missão dele é sair do buraco. Então, tem que descavucar a areia, sair da areia e se localizar. Aí eles se localizam, as tartarugas se localizam buscando a luz. Então, geralmente, elas eclodem à noite, e aí a luz vai ser o mar com a iluminação da lua, né?
Então, esse luar aí vai ajudar a elas reconhecerem onde está a água. E aí tem uma curiosidade que em lugares habitados por humanos e que tem tartarugas marinhas, geralmente em unidade de conservação, podem ter postes de luz na rua, por exemplo, né? Então, essa iluminação perto da praia prejudica a localização dessas tartaruguinhas que ficam confusas se vão para a rua, onde tem os postes, ou vai para o mar, né? Então, geralmente, onde tem locais de reprodução de tartarugas, não tem iluminação na praia. São as praias mais remotas. Então, a tartaruguinha, depois que saiu do buraco, se achou, tá, tem que ir para onde tem a luz, com muita fé, né? E determinação, ela vai chegar na água com sorte, né? Então, esse trajeto aí vai ter uns predadores no caminho, seris, né, umas aves marinhas que podem predar alguns indivíduos. Outros chegam na água bem, daí tem os peixes grandes, tem os tubarões também. Então, a chance de sobrevivência é super baixa dos filhotes. Então, tipo, 5% sobrevive até a fase adulta, né? Então, uma tartaruga adulta pronta para reprodução. Então, tem muitos filhotes, sem cuidado parental, eles se viram sozinhos, mas a taxa de mortalidade é bem alta. E outro que tem poucos filhotes, os golfinhos, fofos, inteligentes. Geralmente a mãe que fica ali do lado do filhote depois que nasce, né, para amamentação, né, são mamíferos. E são poucos filhotes, 1, 2 por vez, né? E eles ficam juntos até o filhote ficar independente, maduro, pronto para reprodução, e eles andam em bandos, ou os mesmos bandos, ou outros bandos que eles se encontram depois. E aí tem o cuidado parental da mãe ali até ele ficar maduro, né? Pronto para reprodução. Adulto. Então, no geral, a gente tem 2 padrões gerais dessas estratégias de reprodução, dessas histórias de vida. O extremo lento, que é o exemplo clássico do elefante, tem tamanho grande, né? Então vai demorar mais para se desenvolver até a fase adulta, maturidade tardia, aí a longevidade é alta, os tartarugas marinhas também têm longevidade alta, então é uma exceção aí à regra. Investimento parental elevado, vai ter um grupo aí de indivíduos cuidando, não só a mãe ou o pai, às vezes mais indivíduos adultos cuidando. Aí a tartaruga marinha também é uma exceção a essa regra do extremo lento. E baixa fecundidade, né? Então, a tartaruga marinha quebra essa regra facilmente. Então, tem exceções, biologia é assim, mas esse padrão ajuda a entender a relação entre os parâmetros, pelo menos. O oposto seria mamíferos pequenos, como o rato, então, longevidade baixa, então ele vive menos tempo. O desenvolvimento é mais rápido, ele chega à maturidade mais rapidamente também. O investimento parental é 0 ou muito baixo. E a fecundidade é alta, ou seja, tem muitos filhotinhos por estação reprodutiva. Qualquer dúvida me falem, tá, gente? Você tem que falar, porque eu não estou lendo aí os comentários. Vamos passar aqui. E aí, como é que quando ocorre a estação reprodutiva, né? Quando ocorre a reprodução. Então, tem uma classificação para mostrar aquele padrão mais dramático, né? Que é quando os adultos morrem logo depois da reprodução, que a gente chama de semélporos. Então, a reprodução é toda num período único, que pode ser lá no carnaval final da vida. E aí nasce tudo junto, né, de uma vez, e logo depois os adultos morrem, tá? E os mais comuns, né, os padrões mais comuns, têm reprodução ao longo de toda a vida. Alguns são estacionais, então reproduz um período do ano
específico, por exemplo, primavera. Aí tem esses picos aqui reprodutivos e nesses períodos. Então, tem lá na agenda quando é que vai reproduzir certinho. E os heteróporos contínuos, que reproduzem ao longo de toda a vida, né? O heteróporo reproduz ao longo de toda a vida, só que continuamente, não tem um período certinho marcado na agenda. Eles se reproduzem quando tem oportunidade. Então, é continuamente durante a vida. Então, começando a mostrar algumas fotos impróprias para menores. Então, no caso das plantas, a gente tem... o mais comum é que tem os dois sexos na mesma flor. Então, aqui é uma espécie de planta com as flores respectivas, que é uma exceção, que é quando tem uma flor fêmea e tem uma outra flor macho. Tá? Isso vai afetar aí a polinização dessa espécie. Então, o polinizador vai ter que procurar a flor macho, onde vai ter o pólen, e aí vai depois procurar a flor fêmea, onde ela vai jogar o pólen dentro do aparelho reprodutor da flor, né? Onde vai acontecer a reprodução propriamente dita. Então, essas plantas que têm as flores separadas, o sexo macho e fêmea separados, a gente chama de dioica, mas o mais comum nas plantas que têm flores é que tem os dois sexos na mesma flor. Então, aqui a gente tem uma flor com essa parte amarela com ganchinhos, é a parte macho, que tem o pólen, e essa bolinha aqui com essa haste, né, é a parte fêmea da flor. Então, as monóicas, que têm os dois sexos na mesma flor, são mais comuns nas plantas. Muito bem. Então, a gente tem, com os animais, a parte comportamental da reprodução, que aí é poligamia e monogamia. Geralmente, a monogamia está associada ao cuidado parental, mas monogamia na biologia não é 1 para 1 até morrer, é 1 para 1 na estação reprodutiva, tá? Então, tem lá o carnaval X, só que na poligamia ninguém é de ninguém, certo? E na monogamia é 1 para 1, então tem macho e uma fêmea, certo? Mas depois, ano que vem, aí pode ser diferente. Não necessariamente é para a vida toda, a monogamia na biologia. E aí, quando tem essa especialização sexual, no sentido de ter um macho diferente da fêmea, aí algumas características aparecem relacionadas a essa reprodução, aos rituais de acasalamento, principalmente. Então, em mamíferos, em aves, em anfíbios, também em sapinhos, vão ter algumas diferenças que vão ser selecionadas, né, nessas características. Então, por exemplo, aqui é um elefante marinho, 2 machos brigando entre si para disputar o harém, que é o conjunto de fêmeas que tem ali, e o macho que ganhar vai ficar com, teoricamente, todas as fêmeas, né? Sempre tem, assim, algumas que fogem, né, que dão uma escapadinha, mas, no geral, o macho dominante, aí, o vencedor, vai ficar com todas as fêmeas. E a briga vai ser na dentada, misturada com sumô, né, com a luta aí de corpo, com sangue envolvido, e aí geralmente não chega a matar, mas machuca, né, tem os arranhados aí, e um desiste, né. Tem uma hora que um deles desiste, e o que aguenta mais firme ganha o harém. No caso dos cervídeos, aqui acho que é uma rena, 2 renas macho, batendo chifre, né? Que eles ficam batendo cabeça e chifre para ver quem é mais forte.
Tem umas regras também, não pode chifrar de lado, né, na barriga, tem regras nessa luta. E aí o que aguentar mais, ter uma cabeça mais dura, um chifre mais firme, e ficar menos tonto, com a bateção de cabeça, ganha a luta e fica com as fêmeas do bando, né? Então, geralmente, esses rituais de acasalamento, eles selecionam algumas características dessas dos indivíduos que ganham, né? Então, as características do corpo que são usadas na disputa do harém, aí no caso, vão ser cada vez mais selecionadas, porque o macho que ganha vai ter características, tipo no caso dos servidos aqui, um chifre mais duro, né? A cabeça mais dura também, não vai ter enxaqueca nem nada. Então, essas características vão ser passadas para os filhotes dele, né? E os filhotes vão mantendo essas características. E aí a tendência é que esses chifres fiquem cada vez maior com o passar de algumas centenas de gerações, tá? Assim como no elefante marinho, os dentes vão ficar mais maiores e mais fortes, e o corpo vai ficar maior, né? Então, essa tendência é que essas características serem selecionadas com o passar do tempo. E o pavão, né, como eu já tinha mostrado antes, vão ter essa cauda mais chamativa, no caso dos machos. A fêmea é bem mais sem graça, né, meio marronzinha, mais discreta, mas ela é que seleciona a cauda do pavão. E aí a tendência é que essa cauda seja cada vez mais chamativa, cada vez mais... eles também têm uma dancinha, né, dá uma reboladinha. Então, essas habilidades aí vão ser passadas para as próximas gerações. Então, tem uma parte da seleção natural que é relacionada à reprodução, que é a seleção sexual. Então, tem a seleção intrasexual, que é dentro do mesmo sexo. Então, geralmente é naquela disputa de harém, macho-macho, ou fêmea-fêmea estão brigando ali para disputar quem é o dono do harém, que é do sexo oposto, né? Então, as características que vão ser selecionadas geralmente são relacionadas a essa disputa do harém, a luta ali, né? Então, gêmeo chifre, tamanho do corpo. E a intersexual é entre sexos diferentes. Então, é um exemplo do pavão. O macho tem características chamativas e a fêmea seleciona essas características. Então, isso acontece bastante com aves. Então, aqueles que têm as plumas mais coloridas, já tem umas dancinhas também mais interessantes, esses que vão ser selecionados, os machos, né, para a reprodução. Então, é uma seleção entre os sexos, onde a fêmea geralmente seleciona o macho. Eu vou passar um vídeo rapidinho do baiacu. Recomendo vocês verem depois. Mais trabalhados, assim, mais complexos, outros menos. Mas já tem uma distribuição de tarefas, né, entre os indivíduos do grupo. Então, a gente é uma espécie que vive em grupo, necessariamente, né? A gente sentiu o isolamento agora na pandemia, né? A gente precisa de mais pessoas em volta. E isso geralmente está relacionado a animais que são mais presas do que predadores, né? Essa vivência em grupo ajuda a defesa contra predadores. E a procura de alimento também facilita na reprodução de já ter indivíduos de outros sexos próximos, né? Também já, em vez de procurar um indivíduo sozinho, ficar andando por aí procurando parceiro para reprodução sozinho é mais difícil. E aí tem alguns comportamentos de grupo também, né? Como aquele do pavão, né? Do tamanho. Essa aí das sardinhas do cardume também é a mesma coisa.
o tubarão está ali em volta, cercando o cardume, esperando uma sardinha ser empurrada para fora do empurra do grupo, né? Que nem trem lotado, ônibus lotado, aquele empurra, aí às vezes um sai, sem querer sair do ônibus, né? Enquanto que o tubarão tá lá, né? Só esperando, tá meio desconfiado, achando que esse monstro aí tá grande demais, mas se sai uma sardinha aí sozinha, pronto, aí lá é a bocanha e já ganha a comidinha do dia, né? Então eles só ficam ali em volta, porque de vez em quando sai uma coisa lá individual que é gostosa. Mas pro cardume, para as sardinhas, é aquele empurra para o centro, né? Ficar ali no meio, mais próximo do centro possível, menos próximo da borda, mais distante da borda possível do cardume. E aí tem algumas espécies que são mais sozinhas, mais solitárias, né? Que conseguem caçar sozinhas. A vantagem é que a caça vai toda para ela mesma, não tem que dividir com ninguém. Mas sempre é mais difícil, né? Tem que ter várias adaptações de predador, né? Características de predador que vão garantir a comida do dia a dia. E a sociabilidade, que já acelerando para o final, é o extremo dessa organização social nas espécies, em todas as espécies, na verdade. Então, são os mais organizados de todas as espécies, com umas características surreais que nós humanos não temos, por exemplo. Então, para ser eusocial, ou seja, social de verdade, só os insetos sociais, basicamente, as abelhas, formigas e cupins. Então, os humanos, por exemplo, a gente comparar, a gente tem algumas características em comum, mas a gente não fecha todas as 4 características. Então, a gente tem vários adultos vivendo em grupo, então humanos também vivem em grupo, adultos, inclusive. Sobreposição de gerações, ou seja, os adultos convivem com os filhos, às vezes com os netos, né, com os pais, com os avós, né, com sorte. Então, não tem aquela situação das tartarugas marinhas ou do salmão que não encontra com os pais, né? Então, é uma geração sozinha e acabou. Nem com os filhos, né? Então, no caso, essa sobreposição de gerações é importante para essa organização social. Cooperação na questão de ninho e o cuidado da prole. Então, nessa os humanos fazem parcialmente, né? Não é muito garantido, mas os humanos primitivos, né? Eles ou construíam o ninho, né? A casa, ou encontravam uma caverna, por exemplo, então usavam alguma coisa pronta para proteção e sair da chuva, do frio. Então, a gente também pode considerar que os humanos têm essa característica terceira aqui, mas essa última, a dominância reprodutiva, é só dos seus sociais, que é ter alguns indivíduos que se reproduzem e a maior parte da população ali, da colmeia, ou do formigueiro, ou do cupinzeiro, são estéreis, eles não reproduzem. Eles têm outras funções naquela organização da sociedade e não participam da reprodução. Então, isso é muito diferente. Geralmente, a seleção natural considera que a reprodução é relevante para o indivíduo. Então, a sobrevivência e a reprodução juntas, esse balanço aí, são importantes para a seleção natural. E aí, quando você tem uma quantidade significativa da população ali de insetos sociais que não reproduz, isso dá um bug na teoria da seleção natural, e aí tem uma teoria que considera a coletividade como o foco da seleção, tá? Então, a pressão de seleção natural ela vai ocorrer não nos indivíduos, como ocorre na maior parte das espécies, mas no conjunto, né? No formigueiro inteiro, na colmeia inteira,
o cupinzeiro inteiro, e aí a reprodução, o sucesso reprodutivo vai ser do coletivo. Então, se a abelha rainha e os zangões conseguem ter uma quantidade suficiente aí de filhotes, né? E o resto da comunidade, aí, no caso da população, de abelhas consegue fazer o seu papel ali de proteção da colmeia, de alimentar os filhotinhos, né? Então, isso já é o suficiente para esse grupo eusocial. Então, já muda um pouco, sai fora do padrão totalmente, inclusive da seleção natural, e aí tem essa seleção de grupo, que é quando você tem a pressão de seleção no grupo inteiro e não só nos indivíduos. E aí tem uma especialização enorme, né? São castas mesmo, os corpos de cada uma das funções, né? Das respectivas funções. É muito diferente, aqui é um exemplo dos cupins. Então, a forma é diferente, os aparatos aí bucais, né? Do soldado, a mandíbula, tudo é diferente. Então, eles não têm escolha qual papel eles vão realizar ali no cupinzeiro, aí no caso, né? Eles já nascem sabendo e já vão fazer. Muito bem, minha gente. Vamos voltar para a sala. Bianca está digitando. Eu achei muito legal naquele peixe também, que ele tem muita dimensão espacial para desenhar aquilo, né? Parecia bem simétrico. Muito simétrico e a escala, né, também, tipo, saber o tamanho que vai ficar no final. É muito escultor mesmo. Tipo, ele já tem a imagem na cabeça, né, antes de executar. É muito louco mesmo. Ah, ele não tem uma visão panorâmica depois? Não, mas ele sabe. Mas ele sabe o que vai sair no final. Alguma pergunta, minha gente? Pode escrever aí. Comentários, pode usar a voz também. Aí depois vou ver a atividade de vocês lá no Wakelet, que tem o painel e os vídeos. A Baiacu é muito surpresa mesmo. Eu não esperava tudo isso dele. Então é isso, minha gente. Qualquer dúvida lá nas atividades, dúvidas sobre os slides, sobre o trabalho, só mandar mensagem, WhatsApp, e-mail. Beleza, minha gente? Beleza. Beleza, então, gente. Valeu, Lorena, pela companhia aqui no vídeo. Até semana que vem, minha gente, então. Até semana que vem. Boa noite. Tchau, Lorena.